Bom dia, boa tarde ou boa noite, como assim me ensinou minha parceira Catiúcia. Estou feliz por estar aqui hoje retomando, né, os vídeos do canal Divinamente Humanos, e é uma alegria muito grande poder estar novamente me colocando a serviço, né, para compartilhar a minha jornada espiritual, dando continuidade aí à minha história, né? Então, hoje eu venho trazer para vocês que o meu período enquanto católica, apostólica, romana, né, foi dos meus 9 aos meus 19 anos. E eu tenho muita gratidão, né, por todos esses 10 anos dentro da Igreja Católica. Como eu já compartilhei no primeiro vídeo também sobre, né, esse meu primeiro passo, essa minha primeira religião, né, esses primeiros conhecimentos que chegaram até mim nessa experiência terrena. Bom, com 19 anos, eu já estava num relacionamento há 3 anos, dos meus 16 aos meus 19, eu comecei um relacionamento dentro da Igreja Católica, com um líder também, né, de pastoral, um líder dentro da igreja, que era uma referência também, né, para muitos jovens. E ele era 7 anos mais velho do que eu. E quando nós começamos, eu tinha 16, ele já tinha 23 anos. E nós tínhamos, né, um compromisso juntos, que era de não nos entregarmos ao sexo. Porque dentro da Igreja Católica, para aqueles que seguem com mais rigidez, né, a palavra, a Bíblia, as orientações, então o sexo ele não é permitido antes do casamento. E eu e essa pessoa, então, nos comprometemos que o nosso namoro seria baseado, né, dentro dos dogmas da igreja. Isso aconteceu e nós conseguimos, vamos dizer assim, né, nos mantermos, né, castos. Eu era virgem até os meus 18 anos. Então, 2 anos de relacionamento, nós conseguimos ali nos mantermos, entre aspas, né, vou colocar aqui, puros, né? Quando eu estava prestes a fazer 18 anos, alguns meses antes de fazer 18 anos, nós dois juntos, nós acabamos cedendo, né, ao desejo, ao movimento do corpo, né, a parte bioquímica também, né, e eu acabei me entregando, então, né, e acabei consumando o ato, né, sexual, o que para mim foi bastante dolorido na época, porque eu me senti muito culpada, né? E aí, pelas questões do que eu vivia, do que eu acreditava, né? Pelo que me era trazido também, né? Dentro da igreja. Então foi um processo muito doloroso aqui dentro, muita oração, né? Confissões para realmente eu me perdoar, né? Daquilo que até então era visto realmente com maus olhos, né? E aí eu fui me curando, né? Dessa culpa, do medo também, né? Dos julgamentos, e culpa também e medo do futuro, né? Por ter me permitido, né? Ser acessada antes do casamento. Quando que eu estava com 19 anos, um ano praticamente, um ano e pouquinho depois dessa minha entrega, me relacionando, né? Namorando. Ele, na verdade, logo depois que a gente acabou tendo, né, consumando o ato sexual, ele entendeu também o peso e o compromisso, né, que estava sendo selado ali, muito trazido também por mim, pela minha fala, pelo meu choro, né, pelas minhas preocupações. E aí ele fez um movimento de comprar um apartamento na planta e convidou minha mãe, meu padrasto, para ir conhecer, dizendo que nós estávamos prestes a ficar noivos e que nós iríamos então nos casar em breve. Ele estava estudando, né, para prestar concurso público, ele fazia direito e ele queria ser juiz. E aí ele comprou esse imóvel na planta no litoral, né, próximo a São Paulo. Então nós fomos lá conhecer, minha mãe e meu padrasto foram. E dessa forma ele se sentia, né, e ele também quis me passar que era um compromisso, então que era para eu ficar mais leve também, né, com o que tinha acontecido. Bom, alguns meses depois, eu estava em casa, e aí é importante também trazer para vocês algo aqui que eu precisei ir me curando de mim, né, das minhas memórias. Esse meu relacionamento, todo dia, a gente só se via de sexta, sábado e domingo. Segunda, quinta não, porque ele fazia faculdade à noite, eu também não tinha os meus compromissos e tudo mais, não tinha, né, não tinha como. Eu também fazia faculdade à noite, então não tinha como.
Então, sexta, sábado e domingos nós nos víamos. E normalmente ele que ia pra minha casa, dificilmente eu ia pra casa dele. E ele me colocava pra dormir. Então era algo interessante, né? Que eu precisei depois curar memórias aqui dentro. E se eu falar pra vocês, foram insights também recentes, assim, né? De curas aí, de memórias minhas. Ele, na verdade, ficava comigo, então ele me colocava pra dormir mesmo. Eu ia pra cama, né, pra minha cama, ele ficava lá do meu lado fazendo cafuné em mim, aí eu dormia e ele ia embora, tá? Bom, é importante eu trazer isso porque tem movimento aqui também pra vocês, né? E aí o que aconteceu? Quando eu estava com 19 anos, em 2009, né, no começo do ano, duas questões muito fortes aconteceram na minha vida, muito fortes, que me abalaram profundamente. Meu pai, ele é divorciado da minha mãe, meu pai e minha mãe ficaram 8 anos casados, minha mãe pediu a separação, nós morávamos no interior, em Araraquara, e aí então nós viemos de Araraquara para São Paulo. O importante é que quando minha mãe então vem para São Paulo, meu pai se mantém em Araraquara, meu pai fica 13 anos solteiro, namorando, tudo mais solteiro. Depois de 13 anos, ele então conhece, né, uma pessoa 22 anos mais jovem do que ele, uma pessoa que era muito, muito católica, de uma família muito católica e de uma linha dentro da igreja católica também bastante tradicional, né? E aí o que aconteceu? Ela então tinha um sonho e um desejo de se casar na igreja, né? De se casar, de ver a grinalda, de receber a bênção, né? Dentro da igreja. Só que dentro da igreja católica, você não pode, um divorciado, né? Não pode se casar novamente. Então, o que aconteceu? Meu pai moveu um processo canônico, né? Abriu um processo canônico, moveu um processo canônico. Então, dentro da igreja católica, para anular o casamento da minha mãe, para que ele pudesse ter a permissão de se casar novamente dentro da igreja e receber as bênçãos dentro de uma cerimônia tradicional dentro da igreja católica. Concomitante a isso, a esse movimento do meu pai, que foi para mim muito difícil na época, muito difícil. Eu deixei de falar com meu pai, né, porque eu não conseguia conciliar dentro de mim, sendo católica, apostólica, romana, né, praticando aquela religião, aquela fé, eu não conseguia encontrar dentro de mim o movimento do meu pai mover um processo canônico para anular o casamento da minha mãe para casar de novo. Aquilo para mim ficou muito grande e muito pesado, muito, muito, muito pesado. Muito dolorido para administrar, para gerir e tudo mais. E tive auxílio, né? Tive padres amigos, frei amigos, que me auxiliaram muito, né, nesse movimento todo. E aí meu pai, ele acaba, a igreja, né, concede então a anulação do casamento da minha mãe e do meu pai. E meu pai então marca o casamento, né, com a minha, eu chamo ela de boadrasta, né, com a minha boadrasta, dentro da igreja. Minha mãe, nesse período, né, não estava vivendo uma boa fase também da vida dela. Ela, na verdade, era católica, mas não era uma católica tão praticante. E ela se sentiu, lógico, como eu posso dizer, mexida, né? Mas o peso maior eu assumi, na verdade. Por quê? Eu assumi aquele lugar da minha mãe. Eu me coloquei como no lugar dela e não como filha, né? E aí, lógico, né, sistemicamente, dentro das constelações familiares, a gente sabe, Hellinger nos ensina, né, que quando a gente sai do nosso lugar e a gente assume o lugar, então eu, na verdade, infringi aí as ordens do amor, né, como Hellinger nos ensina, porque eu fui assumir o lugar da minha mãe, naquela relação dela com meu pai matrimonial. Eu não consegui ficar no meu lugar como filha. Então eu assumi as dores da minha mãe, deixei de falar com meu pai, e aí, junto com isso, um movimento concomitante a isso, eu então descubro que aquele meu namorado, do qual eu estava prestes a ficar noiva, estava me traindo com uma namorada anterior, né, do qual ele tinha namorado 5 anos, que era da mesma idade que ele também, que fazia parte da igreja também, da pastoral da juventude também. Bom, gente, foi um ano que parecia que eu ia ruir.
Na verdade, é o ruim, sim, né? A gente renasce muitas vezes, né? Durante a nossa experiência terrena, né? E durante a nossa experiência, eu digo, de vida, né? E aí aquele ano, o ano de 2009, foi um ano que realmente, 2009 para 2010, foi um ano realmente assim que eu ruí, porque eu precisei lidar com a decepção daquela relação e principalmente da não confiança, né? Então eu tive que lidar com quem, né, eu confio, né? A igreja que eu confiava tanto, ela anulou o casamento dos meus pais, né? O meu namorado, ele me traiu, então assim, que tá acontecendo, né? Quais são as minhas referências, né, de fé, né? Cadê a minha fé? Cadê Deus na minha vida? Cadê? E aí, gente, foi assim um momento de muita dor, de muito choro, de muita tristeza, de muita angústia, de muita solidão, assim, muito, muito, muito. Mas, né, Deus é incrível, o plano espiritual é incrível. E aí, um grande amigo meu e do meu antigo namorado, né, chegou pra mim, e eu tenho um carinho enorme por ele, assim, ele chegou pra mim e falou assim, Fê, vai haver, né, um movimento para jovens católicos irem ter uma experiência espiritual ecumênica num centro comunitário cristão, ecumênico cristão, na França. E você não quer se voluntariar? Porque, né, ele tinha acompanhado tudo, ele era um amigo muito próximo, muito, muito íntimo. E eu me afastei, lógico, completamente da igreja, me afastei de todos os grupos, me afastei de todos os meus amigos, porque eu não conseguia lidar, né, com o que estava acontecendo na minha vida, né, com a anulação do casamento dos meus pais, com o casamento do meu pai dentro da igreja católica marcado, e com o meu namorado noivo me traindo, né, e assim, e eu não era mais virgem, então tudo, gente, assim. Aí esse meu amigo chega, fala, e aí eu decidi então, na época não tinha internet, né, então eu fui, me voluntariei e coloquei lá. Então o que eu fui viver, né, em 2009, na França, numa comunidade ecumênica chamada TZ. TZ é como um ashram, né? O que é um ashram? O ashram, na tradução do sânscrito, é um lugar de proteção. E o ashram na Índia, né, ele é na verdade a casa do guru, a casa de um guru espiritual. Hoje nós temos vários ashrams, várias casas de retiro, várias casas espirituais espalhadas no mundo todo. Hoje, 24 anos depois, né, dessa minha experiência, nós temos como as pessoas conseguem fazer esse movimento, se voluntariar, né, e irem ter uma vivência espiritual nas mais diversas áreas. Os ashrams, esses retiros espirituais, esses lugares espirituais sempre existiram, no Oriente muito mais, né, o Ocidente é mais jovem nesse sentido. Mas eu com 19 anos, então, em 2009, eu fui ter a minha primeira experiência espiritual dentro de um ashram, dentro de um espaço, né, espiritual. Quem fundou essa comunidade já desencarnou. Ele era um irmão chamado irmão Roger, Frère Roger, né, o irmão Roger. Ele era um missionário dentro da igreja, né, cristão, e ele começou a refugiar na época da Segunda Guerra os judeus. Então ele começou a refugiar os judeus, começou a dar amparo, proteção aos judeus. E aí ali ele começou a formar uma comunidade onde eles começaram a plantar e a viver e a comer e a trabalhar. E essa comunidade hoje é chamada de TZ. E TZ se tornou uma referência ecumênica para jovens do mundo todo. E o grande propósito de TZ é fazer estudos bíblicos, mas com diversas interpretações, né, de integração, ecumênicas, né? Nós temos meditação, né, oração, silêncio e meditação, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Quando eu fui aceita, né, então eu escrevi a carta, me voluntariando, então me colocando a serviço para poder ir para a TZ, para poder servir, então eu não paguei nada para ir para a TZ. Isso é algo também interessante. Hoje nós temos casas espirituais, né, ashram, espaços espirituais onde, quando você sente que você precisa de um movimento, de se resgatar de si mesma, né, de se afastar um pouco do seu mundo, do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua família, são lugares incríveis, incríveis, de uma força espiritual absurda, tremenda, e tem
ashrams ou casas, retiros espirituais, assim, dos mais diversas linhas, como eu disse, católica, cristã, indiana. Nossa, tem diversas, né? E aí, então, eu fui aceita, na verdade. Eu fui aceita em TZ. E na época que eu trabalhava, fazia faculdade, então eu fui conversar, né, com a minha chefe, que é uma pessoa amada, minha primeira chefe, que eu tenho muito amor e carinho, e temos contatos, somos amigas até hoje, ela tem mais de 80 anos. E eu fui compartilhar com ela o que eu estava vivendo, né? Eu já estava trabalhando já na área, fazia faculdade de turismo, tudo. Mas eu pedi permissão e aí eu fiquei julho e agosto lá. Então eu fui me retirar e fui me reconectar, né? E foi muito bonito porque foi uma reconexão com Deus, mas com Deus em mim. Então, a partir de TZ, eu comecei a entrar em contato com um Deus e com uma força divina que não estava necessariamente fora de mim, né? Mas dentro de mim, né? Com as meditações, com as músicas, os cantos, com a oração, com o silêncio. E foi um período, assim, incrível da minha vida. Foi um período, assim, riquíssimo, né? Foram poucos meses, mas foi um portal, né? De uma transformação muito grande. Eu quero só, assim, deixar para vocês, já me prolonguei demais nesse vídeo, mas o meu compartilhar hoje é exatamente para falar que Romanos 8:28, né? Deus age em todas as situações para o nosso bem, sempre, né? E que as religiões, as igrejas, né? São feitas de homens, né? São feitas de nós, né? Então tem sim os seus percalços, né? Tem sim os seus desvios, as suas sombras, né? E dentro do meu movimento espiritual e da minha busca, hoje eu quero muito compartilhar com vocês sobre esses ashrams, esses espaços, né, de cura, de comunhão espiritual, de fé, de fortalecimento de fé. Então, mesmo você não tendo dinheiro, isso é possível acontecer, isso é possível você vivenciar. Eu tenho, inclusive, se quem sentir no coração e desejar, eu tenho contatos também, né, que é possível. Então, não se desesperem, né, do que vocês estão vivendo, de desavenças dentro de religiões, né, de desavenças com pastores, padres, de desavença com gurus, né, porque na verdade somos todos, né, constituídos aí de luz e sombras, estamos todos uns ajudando os outros, uns servindo, né, uns aos outros. E TZ foi um ashram, assim, um momento, né, de espiritual, uma retirada espiritual fundamental na minha vida. E quem sentir no coração, né, que deseja, que precisa dessa retirada, desse momento de reconexão, né, de comunhão, nós temos os caminhos pagos, né, e vários tipos de retiros pagos, mas nós também temos esses outros movimentos, que são movimentos onde você vai para servir, né, para se colocar a serviço. Então, em TZ, por exemplo, eu trabalhei, né, então eu fazia parte das orações, das meditações, mas eu também trabalhava para a comunidade. Trabalhei na cozinha, trabalhei na creche, trabalhei fazendo placa para TZ. Por quê? Porque eu, na verdade, recebia acomodação, alimentação, estudos, meditação, oração, oportunidades, né, de engrandecimento espiritual e me coloquei a serviço, né, e foi incrível, foi assim... Foi demais, né? Foi lindo. Então, sou muito grata a TZ. E é isso. Então, esse vídeo é para compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória, tá bom? Dentro da Igreja Católica. E aí, então, quando eu volto de TZ, eu tomo uma decisão de que eu me afastaria da igreja, né? Agradecendo e reverenciando a Igreja Católica Apostólica Romana pelos 10 anos que eu tinha vivenciado lá dentro. Honrando e reverenciando a todas as pessoas que eu tinha conhecido ali e que eu iria manter contato e que eu mantive contato, mas me permitindo me afastar para apenas inspirar e expirar e viver a fé de uma outra forma, né? Ver a fé muito mais aqui dentro, né? Muito mais interna do que externa. E assim eu me permiti e me coloquei a serviço de mim mesma. E aí serão os próximos capítulos então, tá bom? Gente, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pelo amor, né, de nos ouvir, a minha, a Catiú, a nossa caminhada, a nossa jornada, e que de alguma forma isso seja luz para vocês. Esse é o nosso desejo, do fundo do nosso coração e da nossa alma, tá bom? Beijos de amor e luz. Beijos.